Olá, tudo bem? Vídeo novo no ar e hoje nós vamos falar de um assunto que gera muita polêmica: desvio de função e acúmulo de função. Pode? Não pode? Como é que resolve? Como é que não resolve? Existe algum tipo de trabalhador específico que pode acumular função, que pode desviar a função? Se você acumular, você recebe 2 salários. Se você desviar, você recebe do salário mais alto ou mais baixo? Tudo isso nós vamos conversar. Se é a primeira vez que você está me vendo, você já perdeu muito vídeo, mas não se preocupe, você vai se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e aqui você encontra uma playlist só de direito do trabalho, uma playlist só de direito de família, uma playlist só de previdência social, tudo de verdade. O que você quiser saber sobre justiça, sobre os seus direitos, você encontra aqui no canal e dessa maneira muito facinha. Eu explico tudo de um jeito que você entende. Então eu vou contar com o seu joinha nesse vídeo, vou contar que você se inscreva aqui no canal e também que clique nos links, nos cards que eu vou deixar aqui e na descrição para você acompanhar todos os vídeos. Enquanto a minha vinheta toca, eu quero que você coloque em prática tudo isso que eu pedi para você e eu volto com um assunto, com conteúdo espetacular. Você sabe que todo funcionário, ao ser contratado, ele já toma conhecimento da atividade que ele vai exercer, né? Ninguém vai ser contratado para uma empresa se não souber o que ele vai fazer nessa empresa. E com o funcionário não é diferente. Então, quando você for contratado, eu vou ser estoquista, eu vou ser motorista. Porém, ao passar dos dias, dos meses, você vê que aquela atividade inicial que você foi contratado, você não está exercendo. Ou está exercendo aquela atividade mais 1, 2, 3 atividades. E daí? Como é que fica a situação e se existe solução para aquele empregado que tem acúmulo de função e desvio de função? Olha só, bem facinho para você entender. Primeiro, o que é o desvio de função? Quando um trabalhador é contratado para um serviço específico e por exigência do seu superior, ele exerce outra atividade que não tem nada a ver com aquilo, ou outra atividade diferente do que ele foi contratado, nós estamos falando de desvio de função. Importante a gente falar que o desvio de função não pode ocorrer 1, 2 em casos excepcionais. Toda sexta ou 2 vezes por semana eu faço... Não. A sua rotina mudou, o jeito de você trabalhar mudou, você não é mais aquele funcionário que exercia atividade X, mas na tua carteira tá aquela atividade, no seu contra-cheque vem aquela atividade. Isso é o desvio de função. Já o acúmulo de função é quando o trabalhador, ele exerce a atividade que ele foi contratado, porém ele exerce mais 1 ou 2 atividades que você não foi contratado, que não estão dentro da sua jornada. São atividades diferentes daquilo que você sempre exerceu. Essas atividades demandam maior esforço físico, mental, ou seja, você foi contratado para trabalhar de estoquista. Ok, você vai estocar leite, açúcar, mas você estoca até meio-dia, de meio-dia às 2 você limpa, faz um faxinão e de 2 às 4 você é caixa. E aí? Ao acúmulo de função. Nem todos os desvios e acúmulos, enfim, essas situações encontram-se previstas em lei. Mas no direito do trabalho, em várias outras áreas, a gente tem que pegar o que a lei fala ou o que a lei não fala, ela é omissa, e juntar com os entendimentos jurisprudenciais. No caso de acúmulo de função, não existe uma lei específica que fale isso. Existem entendimentos de outros juízes que julgaram processos semelhantes aos seus, que valem como se fosse uma lei. Então, olha só, quando existe acúmulo de função, o trabalhador, ele não pode exercer uma atividade incompatível com aquela que ele foi contratado. Primeira observação. Segunda observação, quando há acúmulo de função, o empregado, ele tem direito a um acréscimo salarial, mas esse acréscimo vai de acordo com o que ele está fazendo de acúmulo, a quantidade, o tipo da atividade. Então não cabe eu dizer, você está trabalhando mais 2 horas de outra coisa, vai receber mais 5 mil reais. Não, então de acordo com o caso concreto, há esse acréscimo no salário do trabalhador, que
exerce mais de uma função, mais daquela função que ele foi originalmente contratado. Como não existe lei específica para isso, os tribunais entendem que o trabalhador que acumula função de forma habitual, então todos os dias eu sou caixa, mas todos os dias eu estou fazendo faxina no pátio da empresa, ele vai receber sim um acréscimo de acordo com a função que ele exerce. Aí vai ver o salário daquela nova função, a quantidade de horas que ele trabalha naquela função. Então, assim, é um caso muito específico de trabalhador para trabalhador. E com desvio de função não é diferente. Também não existe uma lei específica para desvio de função, porque isso não pode, só pode se você receber mais por isso. Desvio de função tem que ter um novo contrato, um novo salário adequado àquela nova atividade exercida. Então é assim, não pense que você é trabalhador, que você foi contratado para ser caixa e todos os dias você faz faxina, todos os dias você embala produtos, enfim, vai receber o mesmo salário. Ou, eu fui contratado para ser caixa, mas eu nunca exerci atividade de caixa e sou gerente. Então, isso tudo tem que ser analisado. Esses dois atos, eles não podem acontecer se não houver mudança na contratação e se não houver mudança no salário do trabalhador. Só para você ter uma noção, existe o entendimento que aquele trabalhador que acumula função, ele tem que receber de 10 a 40% mais ou menos a mais por aquele acúmulo, tá? Isso é só uma média. Vai em cima do que você está trabalhando. Já no caso de desvio de função, o trabalhador ele tem que receber pelo valor da atividade que ele está exercendo. Não adianta contratar uma atividade que tem o parâmetro, o teto salarial de 1.000 e colocar o cara para trabalhar numa atividade que ele ganharia R$2.000. Então, deve haver uma mudança quanto a isso. Por fim, Liliana, você falou, ok, mas como é que eu provo isso? Como é que eu comprovo que eu exerço mais de uma atividade? Como é que eu comprovo que eu tenho um desvio de função, eu exerço uma atividade que eu não fui contratado? Então vamos lá. Primeira coisa, testemunhas. Colegas de trabalho, ex-funcionários da empresa. Segunda coisa, e-mails trocados, com ordens. Olha, hoje você vai trabalhar no setor tal, fazendo tal coisa. Mensagem de WhatsApp. Mas assim, o que eu aconselho? Se você está numa atividade que não foi a originalmente contratada, ou se você exerce mais de uma atividade, antes de mais nada, você vai procurar ou o sindicato ou um advogado da sua confiança para você primeiro pegar as orientações. Ele vai te dar todas as orientações. O advogado especialista em direito do trabalho, ele sabe assim muito isso, que ele atua com isso diariamente. Então, primeiro você vai pegar para depois tomar qualquer atitude. Para você, então, não dar um passo em falso. Mas por isso que é importante guardar mensagens de WhatsApp, e-mails, ligações telefônicas, recibos, bilhetes, isso tudo vai valer como prova. Esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter explicado um pouquinho sobre isso. Mas como não há lei específica falando sobre desvio e acúmulo, vai de acordo com o caso concreto. Por isso que é importante você procurar um advogado. Aqui embaixo tem link para você clicar aqui na descrição. Tem botãozinho de compartilhar para você compartilhar no WhatsApp, Facebook, enfim, em todos os seus grupos e redes sociais. E aqui no final eu tô deixando alguns videozinhos para você continuar assistindo aqui o meu canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.